Muito boa tarde, senhoras e senhores telespectadores da Esposenda TV, e também uma saudação para todos quantos me ouvem, eles e elas, através de outras plataformas digitais. Sempre que se aproxima a data de mais uma emissão destes contactos sem coordenadas, procuro no meu repositório de temas o assunto mais conveniente para uma edição atualizada e faço sem grande porfia. São tantos e tão diversos que necessariamente há de surgir um que valha a pena e sobre o qual dizer alguma coisa não se torna tarefa difícil. Difícil é, isso sim, fugir à repetição ou ao matraquear de opiniões e de pontos de vista que fujam às coincidências ou até às cópias do que, sobre o mesmo tema, outros já se fizeram ouvir, publicando as suas ideias e tomando posição crítica. Por isso é que, face ao extraordinário poder dos factos ou à intensidade dos momentos, é que se não pode nem se consegue contornar as evidências e as pertinências de tantas elaborações. Quer dizer, não podemos todos estar sempre a falar em vacinas, nem em pandemia, nem em vírus, nem em todas as outras questões que lhes são comuns, por ramificação enxertada ou por simples evidência conceptual. É que nem por imposição, nem por conveniência, nem por jeito oportunista, a repetição faz lei. O que é preciso é que se tenha consciência de que tudo faz parte da vida ou faz com que essa própria vida se mexa e que daí se retira alguma razão para dela se poder escrever ou falar. Nem que às vezes daí resulte algum incómodo ou mesmo sofrimento. Perguntar-me-ão, e porquê todo este calafrio introdutório? Eu procurarei dar-lhe o devido enquadramento de imediato. Ao fim de semana tenho mais condições de tempo e de paciência e até de interesse para ler algumas revistas que integram a edição de determinados jornais, periódicos. O interesse varia conforme o espírito do leitor que eu sou. Algumas vezes sou levado por um certo pendor voyeurista à procura de curiosidades, outras sem deixar que se torne vício ou consumo de vacuidades sociais, enquanto a enfeites de procedimentos alheios, deixo que a minha atenção seja levada por uma qualquer busca de prazerosa satisfação. Mas, sim, também procuro nelas revelações sobre
um certo modo de estar na vida e que às vezes são retratos de desvios que, não sendo de todo louváveis, são extremamente censuráveis e por vezes até configuradores de comportamentos criminosos que não são muito de caracterizar em programas deste tipo. E também há outros que nos dão conta do exato oposto do comportamento humano, os quais nos fazem pensar que, apesar de tudo, ainda há bons exemplos de humanismo, de solidariedade e de uma percepção magnífica da existência do outro. Do outro que tem as suas fragilidades, que tem os seus sofrimentos e também tem, com certeza, as inevitáveis percussões da emotividade. Mas também há o contrário. Aquilo que constitui um verdadeiro confronto entre o bem e o mal, tal como o homem os separa, pondo de lado o que aprecia e de um outro aquilo que o mesmo homem rejeita. Dá-se esse confronto para se fazer seguidamente a opção. Ora, no fim da semana passada, li, acho que foi no fim da semana passada, li algo sobre a vida de alguns jovens atraídos ao nosso país por promessas e garantias de emprego e, consequentemente, de uma vida que lhes poderia abrir o futuro e tornar possível a concretização de uma determinada esperança que conduzisse ao seu bem-estar pessoal e até familiar. Mas isto muito bem delineado, tudo muito claro, com papéis assinados, contratos firmes e uma série de condições dentro da razoabilidade exigível a quem quer começar a lutar pela vida. E são os tais jovens, na sua maioria oriundos de países sul-americanos, a quem a reportagem elegia como principal alvo. Neste caso, direi melhor, vítimas. O futebol, que era a imagem de conforto para as imaginações menos providas de senso, era o contexto que permitiria um profissionalismo ou uma profissionalização adequada e inerente. E como não podia deixar de ser, a motivação e engodo não era senão o exemplo de alguns futebolistas portugueses, nomes sonantes do desporto, daqueles que são capazes de saltos fantásticos e de fintas formidáveis, para além dos certeiros remates à baliza. Tudo claro, em troca do dispêndio de umas centenas ou até de milhares de euros, conforme a disponibilidade dos interessados e da grandeza do objetivo.
Ora, estes jovens, para quem o futuro se alarga sempre dentro da grandeza dos modelos que pretendem seguir e que são o seu leitmotiv para a aventura, e até do tempo que, dentro da sua mocidade ainda verde, lhes permite, é aqui que se mede por uma escala de 2 dezenas de anos de aventura e de venturosa vida a compensação que mais seduz estas pessoas que iniciam ou querem iniciar uma vida tranquila e capaz de resolver os problemas que cada um acarreta. E esta compensação, sabe-se lá, até virá com acrescentos, sabe-se lá por que caminhos dentro da carreira que o ramo escolhido pode trazer. O que não deixa de ter acontecido também a muitos outros portugueses que são portadores de qualidades que lhes permitem sorrir com determinados tesouros à sua mercê, sejam das Arábias, sejam dos Brasis, sejam eles de onde vierem, até do Oriente, mas que tenham feito parte da glória deste nosso pequenino país, onde a fantasia cresce e talvez também a loucura viola. Ora, neste conjunto todos, lábia e nomes de famosos não faltam aos promitentes falsários e burlões encapotados. Mas o tal senso, o tal despertar para as verdades reais, são, por vezes, demasiado fracas. E, de um momento para o outro, aí estão esses mesmos jovens arrebanhados por alguns senhores de esquina e de traficante lema a tornarem-se vítimas de uma situação de dependência escrava, para a qual foram conduzidos por uma dose de pouca sorte, é certo, e também não defendida por nenhuma consistência acusatória e não por falta de aviso ou de cuidado. É que muitas vezes a necessidade é engenhosa demais para a inteligência e para a cautela de quem procura resolver problemas maiores. Ninguém defende esta gente.
ninguém se defende daquela gente. Há dois espaços que estão preenchidos. Uns habilidosos e cultos na arte de enganar, e outros ansiosos e ingênuos, facilmente atraídos para precipícios dos quais nem todos são capazes de sair incólumes. E isto faz-me pensar que todas as semanas são tão variados os programas desportivos que a nossa televisão pública e privada transmitem. E são tantos os comentadores de afeição futebolística, tantas horas de discussão insana e às vezes até insultuosa, onde se exalta tudo aquilo que parece e nem sempre o que verdadeiramente é. Não há, neste meio, por razões de uma lógica provavelmente industrial, do enriquecimento fácil, esta lógica que apenas aparentemente é defensável. Não há, repito, ninguém, à vista de todos, que seja capaz de vir a terreiro dizer que a mentira que aos que se propõem a viver sem dano social é uma leviandade cobarde. Pode parecer paradoxo, mas não é. No meio do desportivo português pululam oportunistas sem escrúpulos a oferecer fatias de sucesso por 10 reis de custo. A oferecê-los, estes sucessos, a jovens que se submetem a torturas inconcebíveis, sem fim e sem medida, sem limites, e que, em razão do seu desconforto e desilusão, bem pode acabar nas ruas do desmando e do crime, como resposta e vingança pelo abandono a que cobardemente ficaram sujeitos. E eu pergunto, não teria também cabimento na agenda mediática do desporto, designadamente e especificamente do futebol, que é o fator mais atrativo, não teria cabimento aqui também um programa de denúncia deste escabroso negócio da bola, em que estão envolvidos tantas pessoas com nome e tantas instituições com registro e atividade, que na hora da confrontação com o que prometeram e o que não realizaram,
são capazes de esconder a sua responsabilidade e atribuí-la não se sabe a quem nem a como, em prejuízo total daqueles que por um sonho pagaram o que para eles é demais. Mas, voltando ao assunto, não era útil um programa de esclarecimento e de denúncia destas situações? Ou aqueles que passam parte das noites de quase todos os dias da semana, os únicos protagonistas de uma realidade que deveria também contribuir para abolir do caminho que se abre para as gerações vindouras planos de viabilização destes sonhos, dando conta da proliferação dos enganos e das tropelias e atropelos da honestidade. E já agora, e o poder público? Não tem condições para pôr termo a tão vil atividade de supostos agentes negociadores? Parece-me aceitável o tempo que já hoje utilizei e abusei da vossa paciência e atenção. Não vou mais longe, porque sinceramente, ao falar ou ao não falar hoje, ao não dizer nada sobre a aflição que por aí vai, e do novo tropeção que parecem dar os gráficos que os homens e as mulheres da estatística nos apresentam diariamente, parece que esta omissão não cumpre uma coordenada habitual nos últimos contactos. Calma. As notícias são para se dar quando estiverem apurados resultados mais fiáveis. Não se comece já a dizer que a santa vacina é efetivamente milagrosa ou milagreira. É que eu também tenho medo de uma certa traficância de números e de certas matemáticas políticas. Tenho medo. Aliás, não sei se serei um medroso, mas até tenho medo, e digo-vos com este sentimento recente, de que algum dia, ao falar-se de Dona Brites de Almeida, conhecida e lendária padeira de Aljubarrota, heroína nos tempos de Dom Nuno, se tenha medo ao falar dela e até a sensação de um certo desconforto pelo facto de estarmos a viver paredes meias com os castelhanos. E eles ainda não falam a nossa língua e só cá vêm passar férias para gozar da nossa paisagem e dos nossos bons petiscos. Tenho medo que essas coisas e essa nossa história possa vir a transformar-se
numa arma com efeitos boomerang. Bom, e porque hoje é quarta-feira de cinzas, e porque este dia me traz com saudade muito daquilo que foi a minha infância, na década de 50, e por 1955, 53, 54, até aos anos 60, não me pode passar da memória, não foge da minha memória, o que hoje acontecia na igreja da minha aldeia na manhã desse dia. Eu vou ler-vos um texto que a este propósito escrevi há algum tempo. Quarta-feira de cinzas. A homilia de domingo já trouxera algum mistério. Na próxima quarta-feira é dia de jejum e de abstinência, mesmo para quem já comprou as bulas e os indultos. Entretanto, nesses dias de escorrida brincadeira, havia fitas e brilhantes de muitas cores, bisnagas que esparrichavam água, estalinhos e bombinhas de pólvora, e homens vestidos de mulher com cara tapada por tecido rendado. O senhor abade, depois da missa das 7, impunha as cinzas resultantes da queima de meia dúzia de vides retiradas do molho de lenha de uma poda recente, e com o dedo polegar da mão direita estendido, sobressaindo dos restantes encolhidos, mergulhava na superfície da cinza que recobria o fundo de uma espécie de patena estanhada, para depois, muito ao de leve, desenhar uma cruz sobre a testa do crente. E dizia, em latim eclesial, a frase retirada do Gênesis, permitindo-lhe perceber a mensagem: Memento homo quia pulvis est, et in pulverem reverteris. Lembra-te, ó homem, que és pó, e em pó te hás de tornar. A marca esmaecida do sinal da nossa fé dava-nos a consciência plena de que o carnaval acabara e que o sacrifício quaresmal começava ali. E para o ano? Será que nos vamos vestir de entrudo? Muito boa tarde, senhoras e senhores ouvintes. Foi um prazer estar convosco nestes últimos minutos e esperando retornar à vossa presença de hoje a 8 dias. Desejo-vos que este tempo
se recubra de boas notícias e que deles possam tirar benefício com saúde, com muita saúde, porque esses são os meus mais sinceros votos. Muito boa tarde e muito obrigado pela vossa atenção.